Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Bom, dando continuidade aos vídeos sobre a temporada de resultados do quarto trimestre de 2022, agora há pouco saiu o resultado da Home Indústrias. E se esse conteúdo te interessa, segura só um minutinho a vinheta que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra e venda e tem por finalidade unicamente de caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nos bancos que hora que sejam citados. Bom, a Home, ela divulgou agora há pouco os números do seu resultado do quarto trimestre de 2022, né? E junto eu vou trazer também dois fatos relevantes que saíram agora há pouco também, antes até um pouquinho do resultado da empresa. E sem mais delongas, vamos lá. Para quem não conhece, a Home, ou Romi, né? Até hoje, sendo bem sincero, eu não consegui identificar qual é a forma correta. Muita gente fala Home, outros falam Romi. É uma das principais fabricantes de máquinas e equipamentos no Brasil. E ela tem também seus braços no mercado americano e europeu. É uma empresa que tem tradição de ser uma boa pagadora de dividendos e costuma fazer bonificação aos seus acionistas também. Não é recomendação, mas é uma empresa que eu mantenho constantemente na minha carteira, mesmo nos altos e baixos. Nos altos eu aproveito às vezes para fazer alguma movimentação e realizar um pouquinho. Quando cai bastante eu aproveito para poder comprar mais um pouquinho e assim a gente vai levando. Eu vou deixar aqui na parte superior do vídeo, em algum lugar aqui por cima, um card falando sobre a empresa. Eu vou deixar também esse release de resultados da empresa também, como os outros dois documentos, na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. O que nós temos para a Home? Destaque operacional. EBITDA ajustado do quarto trimestre de 2022 foi de 124,8 milhões, 46,6% melhor do que o mesmo quarto trimestre de 2021. Receita operacional líquida no quarto trimestre atingiu o valor de 536,2 milhões, crescimento de 21% em relação ao quarto trimestre de 2021. Ele diz que é um reflexo significativo da entrada de pedido, observando os últimos trimestres de máquina Home fundidos e usinados. Tem que lembrar que a Home é uma empresa que era um pouco cíclica, então alguns trimestres ela apresenta resultados muito bons e outros muitas vezes não tão bons, que são normalmente os trimestres na qual ela está fazendo uma maior quantidade de entregas de máquinas do que recebendo propriamente pedido. Então tem que prestar muita atenção nesse movimento da empresa. A unidade de máquinas Home, a receita operacional líquida foi no quarto trimestre de 2022, apresentou um crescimento de 30,6% em relação também ao quarto trimestre de 2021 e resultou um crescimento de 42,7% no lucro operacional ajustado. A empresa, para todos os efeitos, ela é dividida em 4 nichos, tá? Máquinas operacionais Home, fundidos e usinados, máquinas e agora aluguel de máquinas também. Unidade de fundidos e usinados no quarto trimestre de 2022, com um crescimento de 40,3% na receita operacional líquida em relação ao quarto trimestre de 2021, com um crescimento operacional de margem de 14,7 pontos percentuais, reflexo maior volume de produção e devolução de eficiência operacional. Carteira de pedidos no quarto trimestre de 2022 das unidades Weber, né? Eu não gosto de falar esse outro nome que eu me enrolo todo, atingiu um valor de 191,7 milhões, crescimento de 78,2% em relação ao quarto trimestre de 2021. Em euros, né, atingiu o valor de 34,4 milhões de euros, um crescimento de 82% em relação ao mesmo período de comparação, demonstrando uma recuperação das operações e perspectivas futuras, né? Ela fala aqui também que ela lançou no terceiro trimestre tal do portal SG, né? Eu vou deixar o documento completo aqui para quem quiser também se sentir à vontade e olhar. Vou trazer aqui só os pontos importantes, né? Se der uma travadinha e demorar um pouco para carregar, a gente
Me desculpem porque a máquina está um pouco pesada. Olhando aqui propriamente os números, que é o que nos importa, né? Nós temos aqui o quarto trimestre de 2021, quarto trimestre de 2022 e o resultado da variação um pelo outro, para todos os efeitos. No quarto trimestre de 2021, a unidade de máquinas home ela fez uma venda de 338 unidades contra 382 unidades no quarto trimestre de 2022, um aumento de 13%, tá? No caso aqui, esse volume é dado em equipamentos em relação à quantidade, tá? Não é valor, tá? Essa separação aqui, ó, no geral, é dados nas unidades medidas respectivas. As máquinas home são determinadas unidades, as Weber também em unidades, fundidos e usinados é baseado em tonelada, ou seja, peso. As máquinas Weber teve um incremento de mais uma em relação à quantidade de máquinas. Para dizer, pô, mas uma máquina só, porque são máquinas que têm um valor de mercado razoavelmente grande, incrementando assim em relação ao quarto trimestre de 2021, 14,3%. Fundidos e usinados, teve que no quarto trimestre de 2021 vendeu um total de 6.089 toneladas, passou para 6.884, um aumento de 12,4%. Em relação ao trimestre anterior, o quarto trimestre de 2022, tivemos uma melhora perspectiva nas unidades de máquinas home de 7,6%, máquinas Weber de 300%, né? A variação é grande para todos os efeitos, mas na realidade, como eu falei para vocês, normalmente as entradas de pedido da empresa são normalmente nos últimos trimestres e primeiro trimestre do ano, e a entrega de máquina normalmente nos trimestres subsequentes. Então, normalmente é uma variação em relação a essa quantidade de máquinas entregues pelas unidades, o que pode refletir uma diferença, uma discrepância muito grande, né? De um período trimestral para o outro. Olhando pelo ano analisado, né? Ano a ano, deixa eu voltar porque não ficou legal, está muito grossa a linha na realidade, né? Deixa eu afinar um pouquinho mais. Agora sim, olhando no anualizado, nós temos um incremento de 7,2% em relação às máquinas home, em relação às máquinas Weber, uma redução de 27,8%, e em relação à unidade de fundidos usinados, uma redução de 3,1%. Essas modificações elas estão descritas nas notas aqui, como eu falei, eu vou deixar, não vou entrar em detalhe em nota, até para a gente não perder muito tempo, né? Olhando o lucro operacional e as receitas da empresa, a empresa teve um incremento de receita de 21% com relação ao quarto trimestre de 2021 e um incremento de 34% na receita operacional líquida em relação ao terceiro trimestre de 2022. O resultado líquido foi a melhor em 60,2% olhando trimestre ano a ano e olhando em relação ao trimestre anterior 35%. Olhando a margem, o EBITDA, propriamente dito, né? Que é o resultado final, o incremento saiu de 85,138 para 138,246, um incremento de 62,3% quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Quando comparado ao trimestre anterior, saímos de 92,068 para 138,246, um incremento de 50,2%. EBITDA ajustado, né, fazendo as devidas correções, ainda continuamos com uma boa diferença, né, de 46,5% olhando trimestre ao trimestre do ano anterior e 51% quando olhado em relação ao trimestre anterior do mesmo ano. A empresa usa atualmente 67% da sua capacidade instalada, né? Inclusive com uma queda em relação a agora no final do ano, em relação ao anualizado, né? Em relação inclusive ao ano de 2020 e de certa forma de 2021, e ele explica, né,
que o último ano tem sido marcado por um ambiente de incerteza e alta volatilidade, com um grande desafio em relação à gestão de volume de produção, por exemplo. Diante disso, continuamos implementando medidas objetivas de tomar a estrutura mais leve, ou seja, estamos sempre tentando enxugar um pouquinho mais a máquina, com uma forma mais ágil de flexibilizar o planejamento e produzir de modo a corresponder rapidamente às oscilações de demanda. Isso é uma métrica da maioria das empresas e indústrias de uma forma geral no Brasil, que, mediante as incertezas que nós temos a cada período, para todos os efeitos aqui no Brasil, que a gente não consegue ter uma constância, né, de trabalhos, acaba sempre afetando diretamente, principalmente, a indústria. Olhando para o mercado, né, entrada de pedidos em relação aos nossos períodos. Olhando, vai errado que vai ficar verde. Olhando a entrada de pedidos anualizado, ano a ano, quarto trimestre de 2021 até quarto trimestre de 2022, a entrada de pedidos foi olhando anualizado, 23,6% menor, na realidade, porém com as margens maiores acabou compensando. Máquinas Weber também houve um incremento de 23,6%, olhando anualizado. Fundidos e usinados, houve uma queda bem forte, olhando trimestre a trimestre, quarto trimestre de 2022 ao quarto trimestre de 2021, de 79,6%, num total equivalente a 44,9%. Olhando as mesmas métricas em relação ao trimestre anterior, né, houve uma redução também, só como eu disse, como eles conseguiram uma melhora nas margens, acabou compensando. Aí você consegue inclusive enxergar isso quando você olha não em quantidade, mas olha no final das contas volume, né? 2021 comparado a 2022, que houve uma leve queda de 12,13%, mas com exceção da unidade de fundidos e usinados, houve uma melhora de 2% em relação ao anualizado 2022 a 2021, no caso das máquinas home, e em relação às máquinas Weber, uma melhora de 23,7%. E ele complementa dizendo que a recuperação da atividade industrial no Brasil, iniciada em 2020, continuou ao longo do ano de 2021 e 2022, impactando positivamente na unidade de máquinas home principalmente, que apresentou um leve crescimento em sua entrada de pedidos em 2022, quando comparada a 2021. Isso está aqui, refletido, bonitinho, mais de 2% em valor para todos os efeitos, não em quantidade, para todos os efeitos de valor. Ele comenta que houve uma melhora na subsidiária alemã da BW, né, no quarto trimestre de 2022, que apresentou um crescimento de novos pedidos que somaram 88,4 milhões, representando um aumento de 23,6%, e sendo propriamente um crescimento em euro em 42,1% quando comparado ao mesmo período de 2021. Esse crescimento acabou compensando, de certa forma, a perda na unidade de fundidos e usinados, com a redução de 79,4%. Consequência da redução dos novos projetos ligados à energia eólica e diante da queda de preço da energia elétrica. Ou seja, a partir do momento que houve uma queda de preço, houve um resfriamento, né, do setor eólico, já que a energia está barata, então acaba não compensando, para todos os efeitos, investimentos mais robustos no setor. A carteira de pedidos, olhando trimestre a trimestre e anualizado, nós temos aqui quarto trimestre de 2021 para quarto trimestre de 2022, com uma redução de 33% em valores percentuais. Em máquinas Weber teve uma melhora de 78%, foi aquela que a gente já enxergou lá na frente, e fundidos e usinados, como a gente viu, teve uma redução de 55,9%, olhando anualizado quarto trimestre de 22 para quarto trimestre de 2021. No total final, a diferença menor de 27,3%. E ele coloca aqui a observação: ao final do quarto trimestre de 2022, a carteira de pedidos apresentou uma queda de 27,3% em comparação ao mesmo período de 2021.
Destaque-se o aumento do volume de negócios de máquinas Weber no mercado externo, demonstrando importante a recuperação desde o ano de 2021. Olhando aqui o desempenho operacional da empresa, receita operacional líquida registrada em comparação ao quarto trimestre de 2022 atingiu 536,2%, como a gente já tinha visto anteriormente, montante 21,1% superior ao quarto trimestre de 2021, cujos destaques foram as unidades de negócio dos máquinas home e fundidos e usinados. Então vamos olhar aqui esses destaques para todos os efeitos. Trimestre a trimestre e variação anualizada. Olhando o quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2022, houve uma melhora de 30,6% em relação à receita operacional líquida para máquinas home. Para máquinas Weber, houve um decremento na realidade de 12,7%, saindo de 119,73 para 103,971, e a unidade de fundidos e usinados teve uma melhora de 40,3%, resultando num total de 41,1% no anualizado, com uma diferença de 96,739 para 135,72. Olhando no anualizado, nós saímos no lucro para todos os efeitos, com uma melhora de 15,1% na receita operacional líquida da empresa, olhando ano a ano. Separando as observações por unidade, receita operacional líquida da unidade de negócio atingiu 296,5% em relação às máquinas home no quarto trimestre de 2022, com um crescimento de 30,6% quando comparado ao quarto trimestre de 2021, reflexo da entrada de pedidos observados nos últimos trimestres e do aumento significativo com locação de máquina, que é um outro filão que a empresa começou a explorar há pouco tempo e já tem começado a dar bons resultados. Como eu falei, ela sempre tem uma variação trimestre a trimestre baseada na entrada de pedidos e entrega de pedidos. Máquinas Weber, faturamento da subsidiária alemã em reais atingiu o quarto trimestre de 2022 104 milhões, devido à concentração de entrega de máquina nesse trimestre. Este volume de faturamento, quando comparado ao quarto trimestre de 2022, apresentou uma queda de 12,7%, reflexo da desvalorização cambial do euro em relação ao real, ou seja, para todos os efeitos, os problemas que acabam acontecendo lá na Europa com relação às dificuldades que ela vem passando, acabam refletindo principalmente com a desvalorização. Mas por outro lado, a gente tem que ficar contente porque significa que a nossa moeda se valorizou, perante o euro. Um crescimento de 1,5%. Unidade de fundidos e usinados, houve uma melhora o resultado foi de 135,7 milhões no quarto trimestre de 2022, que representa um crescimento de 40,3% em relação ao quarto trimestre de 2021, devido aos negócios relacionados a peças fundidas e usinadas de grande porte para o setor de energia e da retomada dos demais segmentos atendidos por esta unidade. Gente, se você fazer um disclaimer aqui rapidinho, se você já me segue por aqui e está inscrito no canal, se não tiver, vamos lá para poder ajudar, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para receber as notificações e, é claro, sempre deixe seu like. E se você já me segue por aqui já há algum tempo e quiser informações diárias sobre os acontecimentos do mercado, é legal também você me seguir lá pelo Instagram, na qual normalmente eu abro o mercado todo dia por volta das 10 horas da manhã e coloco algumas informações que podem ser relevantes durante o dia, assim como alguns indicadores importantes do fechamento do dia anterior. Eu faço, vamos dizer assim, um resuminho rápido, com a pré-abertura de mercado. Bom, olhando a receita operacional líquida dividida por região geográfica, o mercado doméstico foi responsável por 74% da receita consolidada no ano 2022 e 68% em 2021, considerando as receitas obtidas do mercado externo. E aqui a gente tem um gráfico, inclusive, fazendo essa comparação, na qual em 2021
a representação da empresa no Brasil era de 68%, passou para 74% em 2022. A Ásia continuou estável em 2%, Europa também estável em 3%, a América Latina acabou tendo uma leve redução de 1%, e a Europa, que era de 24%, passou para 17%, que acabou de certa forma sendo compensado pelo aumento da penetração da empresa no Brasil e um pouco melhor na América Latina de uma forma geral. Margem bruta operacional obtida no quarto trimestre de 2021 foi 33,8%, representando um aumento de 1,8 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2021, principalmente devido ao aumento da margem bruta na unidade de fundidos e usinados e ao mix de faturamento, com maior presença relativa às máquinas home, com máquina operacional, ou seja, EBIT, né? No período apresentando uma melhora de 4 pontos percentuais. Olhando para o resultado líquido, EBITDA e margem EBITDA no final, resultado líquido operacional anualizado 2022 a 2021 foi 5,9% melhor. Olhando a geração de caixa operacional pelo EBITDA do Estado, que foi de 124,8 milhões, está aqui, ó, para todos os efeitos, representa uma margem EBITDA de 23,3%. No trimestre tal, como mostrado no quadro a seguir. Resultado líquido ajustado da empresa no quarto trimestre de 2020 foi positivo em 74,6 milhões, apresentando um aumento de 36,4% em relação ao lucro líquido ajustado do quarto trimestre de 2021. O resultado líquido ajustado no ano de 2022 foi de 193,9 milhões, um crescimento de 21,9%. E a receita operacional líquida total da empresa anualizada teve um incremento de 15,1%. Isso aqui é um troço que não pode se deixar de lado, é claro. Evolução da posição líquida de caixa, ou seja, a dívida, né? Ela iniciou com uma dívida de 45,534 milhões, 31/12/2021. Aumentou essa dívida para 104,098 com o aumento do seu estoque. Estoque, para todos os efeitos, é peça, materiais, incrementos, vamos dizer assim, para produção, matéria-prima. Investimento de 127,322, e dentro desse investimento aqui está inclusive, né, máquinas que foram deslocadas para a unidade de locação de máquinas. Pagamento de juros sobre capital próprio da ordem de 70,195 durante o ano. Duplicados a receber, está lançado como negativo, mas crédito para todos os efeitos receber futuramente. Então já dá para se pensar que provavelmente já temos um crédito de 45,228 para frente. Adiantamento a cliente, idem. Financiamento e repasse, pouquinha coisa. EBITDA ajustado 299,05. Outros, chegando a uma dívida líquida de 31 em 31/12/2022, da ordem de 79,070. Maior do que a do final do ano passado? Sim, só que tem que lembrar que tem uma boa parcela em estoque e principalmente os investimentos feitos pela empresa, que somam 127,322. Ou seja, para todos os efeitos, não tem aqui nada aqui que aparentemente represente que a empresa está queimando caixa de alguma forma. Aí ele seleciona aqui, vamos dizer, a evolução da posição líquida de caixa no ano 2022, apresentou a seguinte principal variação: investimentos realizados no ano de 2022 destinados à manutenção, à produtividade e à flexibilização da competência de demais unidades, parque industrial, principalmente relativo aos novos negócios de locação de máquina. Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos intermediários declarados em dezembro de 2021 e ao longo de 2022, pagos ao montante de 70,1 milhões. Aumento de contas a receber, principalmente devido ao faturamento da controladora e da subsidiária alemã B+W, cujos valores serão recebidos no início de 2023, ou seja, é feito que não, para todo efeito foi lançado aqui como despesa, mas que vai entrar como caixa.
Evolução de posição financeira da empresa. Assim que... Deixou, beleza. A empresa, ela, como eu falei, ela é uma empresa cíclica para todos os efeitos. Tem trimestres dela que ela tem uma elevação forte e outros são um pouco mais baixos. Normalmente os trimestres e os terceiros têm um desempenho melhor do que principalmente o primeiro e segundo trimestre dos mesmos anos. Dá para a gente inclusive localizar isso aqui olhando, né? Não é incomum que isso aconteça. Olhando para a situação das ações da empresa no mercado em relação ao Ibovespa, a Home teve uma variação positiva de 19,4%, enquanto o Ibovespa caiu 5,7% no mesmo período. Porém, se você olhar essa evolução contando de 2020 para cá, o incremento foi apenas de 0,2% desde 31 de dezembro de 2021. A empresa no ano passado ela fez um empreendimento na área de imobiliária para todos os efeitos, lançou um loteamento chamado Vila Mi Residência, que foram cotados em 350 lotes, né? E para todos os efeitos, e para surpresa ou não, né? Que tem prazo de entrega até 2024, todos os lotes, todos os 350 lotes já foram vendidos, ou seja, parece que a coisa andou bem. As condições de pagamento variam de à vista a 10 anos no máximo financiamento direto, sendo obrigatório 10% do valor do terreno. As parcelas são financiadas e atualizadas monetariamente pelo IPCA, acrescido de 12% de juros ao ano. Bom, vamos supor que ela fez um bom investimento, aparentemente. E já indo para os nossos finalmente, temos dois avisos aos acionistas. Primeiro, um aviso de dividendos intermediários relativos ao resultado de 2022, né? Na qual ela declara o valor de 11.412.203,82, com valor bruto na base da posição acionária em 6/2 de 2023, ou seja, para que você tenha direito a receber esse dividendo, você tem que ter as suas ações em carteira até o fechamento do pregão do dia 6/2 de 2023. O valor pago será de 0,1414 centavos por ação, a serem pagos no dia 8/3, ou seja, período de um mês, né? Para você que tem de repente a empresa na carteira, como no meu caso, dependendo do preço médio, vale a pena um estudo e de repente colocar mais alguma coisa na carteira, lembrando que nesse caso, como são dividendos, não tem aquela alíquota, né, de imposto cobrado sobre ele. As ações elas passam a ser negociadas com ex-dividendos a partir do dia 7/2 e, como eu já disse, esse valor será creditado na tua conta no dia 8/3 de 2023. E mais um, para fechar, finalizarmos, né? Ela anunciou também via fato relevante o aumento de capital mediante a capitalização da reserva com bonificações de ações. Capitalização da reserva quer dizer o quê? Que a empresa ela tem uma reserva, né, de capital relativa, nesse caso, a reserva de lucros da empresa. Então ele coloca aqui: o Conselho de Administração da Home, em reunião realizada nesta data, se manifestou favorável à proposta de administração ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia no dia 14 de março, ou em segunda convocação, para aumento de capital, subscrito e integralizado no valor de R$ 133.317.563,75 centavos, né? Passando a este ser de capital anterior de R$ 784.417.182,29 para R$ 917.734.746,04 após o aumento de capital, mediante a capitalização da reserva de lucro da companhia com bonificação de ação. Ou seja, se você é acionista, você vai receber, além de tudo,
caso seja aprovado nessa Assembleia, uma bonificação de ação na razão de 10%. Caso aprovado pelos acionistas, ao aumento do capital será efetivo a emissão de mais 8.066.731 ações, né? Uma nova ação para cada 10 ações detidas para os seus acionistas. Para você ter direito a receber essa bonificação, você tem que estar registrado, ou seja, inscrito na empresa ou com as ações da empresa em tua carteira até o dia 3 de abril de 2023. A partir do dia 4, as ações passaram a ser negociadas sem direito, ou seja, ex-bonificação. As ações bonificadas serão creditadas na posição do acionista até o dia 17 de abril de 2023. Ou seja, temos aí um aviso de dividendos de 14 centavos e mais uma bonificação de 10% com prazo ainda longo para frente, para caso você queira fazer, vamos dizer assim, aí os seus estudos, analisar a empresa e de repente, se você achar interessante ou conveniente, colocar de repente a empresa no seu portfólio. E para você que já tem a empresa no portfólio, para todos os efeitos, vale de repente pensar na condição de você, já tendo a empresa, de repente, dependendo do seu preço médio, como eu já disse, aumentar a tua posição. Lembrando mais uma vez que isso aqui eu não estou falando que você tem que pegar e comprar mais ações nem vender as suas ações, né? Quem tem que decidir isso propriamente é você. Bom, se nós chegamos até aqui, e quem chegou até aqui para todos os efeitos, mais uma vez, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, não esquece de deixar o like, compartilhar, é claro, e se você achou realmente importante, considere se inscrever no canal, que sempre que tiver alguma novidade, lembrando que eu sempre falo isso aqui no canal, eu não sou de ficar trazendo conteúdo, vídeo todo dia, toda hora, de 10 em 10 minutos, 3, 4 vezes ao dia. Normalmente eu só trago os vídeos que são relativos a alguns ativos em específico ou fatos relevantes que normalmente não ficam muito aparentes na mídia. Então, se você de repente chegou aqui e está pensando em ver notícias de Oi, IRBR, Americanas, entre outras, o caminho não é este. E mais uma vez, como sempre, uma boa noite para você que está de repente assistindo esse vídeo à noite. Bom dia para quem está assistindo o vídeo durante o dia. Muito obrigado e bons investimentos.